Salve, salve família. Med novamente trazendo mais um vídeo da série de aulas e indicadores, né? Então a gente vai estar trazendo hoje o Nexus Trend, que é um indicador que a gente desenvolveu, que é um cálculo matemático, e ele é da família dos indicadores seguidores de tendência. Então, para a gente poder operar um indicador seguidor de tendência no day trade, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa descobrir qual que é a tendência macro do ativo que a gente vai operar. A aula de hoje vai ser vinculada aqui no ativo do índice. Então a gente vai focar aqui no índice. Então, primeiro a gente precisa descobrir a tendência macro do índice, para daí a gente operar o micro do índice durante o dia, né? Então, como que a gente faz para descobrir qual que vai ser a tendência micro do índice para nossas operações de day trade durante o dia? Para a gente poder fazer isso, a gente vai precisar vir no gráfico do índice cheio, que é a referência para o índice, né? Então a gente vai vir no IND FUT. Então é muito importante quando vocês forem usar o IND FUT, vocês tirarem os splits e grupamentos para o gráfico FUT aqui do Profit ficar sem os descontos da série futura, dos ajustes que o Profit faz. E aí a gente vai aqui para o IND FUT. Então a gente veio para o IND FUT, a gente vai descobrir aqui qual que vai ser a tendência macro para o dia seguinte, né? Então para a gente poder começar a fazer esse estudo aqui, a gente vai vir aqui no gráfico, colocar ele no diário e a gente vai olhar as barras diárias. Um padrão muito interessante que a minha inteligência artificial encontrou é quando a gente tem duas barras diárias anteriores ao dia que a gente vai operar, como é o caso aqui dessas duas, a chance do terceiro dia ser de alta, ela é de 66,86%. Então foi o que aconteceu aqui, né? A gente tinha 2 dias que fecharam para cima no índice, e o terceiro dia aqui, que foi o dia consecutivo, que seria o dia que a gente ia operar, ele fechou positivo. Então isso quer dizer que se a gente tivesse dado prioridades para operações de compra, a gente teria uma grande chance de ganhar dinheiro aqui, né? Porque o dia fechou positivo. Ainda assim, mesmo em dias que a gente está operando na ponta certa, corre o risco de a gente perder dinheiro. Mas quando a gente tiver o padrão de 2 dias anteriores ao dia que a gente vai operar, eles forem positivos, no dia que a gente vai operar, a gente só vai operar comprado. Então a gente vai seguir esse padrão aqui para fazer as operações. E nos dias que for os 2 dias anteriores, por exemplo, vamos pegar esse dia aqui, pessoal. Vou voltar aqui. Os 2 dias anteriores, vamos supor que a gente fosse operar aqui dia 28 de agosto. Os 2 dias anteriores, que foi o dia 25 e o dia 26, a gente vai olhar como é que eles fecharam. Então, eles fecharam negativos. Então, os 2 últimos dias foram dias que fecharam negativos. Então, no dia seguinte, que seria o próximo dia, a gente ia operar só na ponta vendedora. E aí vai ter dias que, mesmo o mercado subindo, ainda assim a gente vai conseguir obter lucro. Então, a gente operaria aqui só na venda. E aí vem a última questão aqui, que vai ser já na aplicação da estratégia, que é quando a gente tem 2 dias diferentes, né? Então a gente tem uma divergência na tendência macro aqui do índice no dia, né? Onde a gente tem um dia fechando positivo, ou pode ser que esse dia aqui tenha fechado negativo, a sequência não importa, desde que haja uma divergência, né? Onde tem um dia positivo e o outro dia negativo. Mas nesse caso aqui, o primeiro dia fechou positivo e o segundo dia fechou negativo. Se essa ordem fosse invertida, para a gente não importa. Quando a gente tem divergência, a inteligência artificial descobriu o seguinte padrão: a gente vai olhar, a gente vai eliminar o primeiro dia, a gente desconsidera esse dia, e a gente vai olhar o preço da abertura do dia anterior ao que a gente vai operar. Então, quando houver divergência dos 2 últimos dias de candles, ou seja, do mercado demonstrando indecisão, a gente vai considerar a abertura do índice cheio do dia anterior para a gente decidir de qual lado a gente vai operar. E como que a gente vai usar isso aqui, né? A abertura do dia 30 de agosto foi aqui onde eu tracei essa linha verde. Se o dia 1º de setembro abrir para cima da abertura do dia 30, a gente vai operar no índice nesse dia só vendido. E se ela abrir para baixo do dia da abertura do dia 30, a gente vai operar só comprado. Vamos ver aqui o caso
desse exemplo aqui, né? Então a gente teve a abertura do dia 30 no 114.400. Isso quer dizer que se o dia primeiro abrir no 114.450 ou qualquer valor acima do 405, 114.405, qualquer valor acima do que isso, a gente vai operar só na venda. Se ele abrisse hipoteticamente para baixo, fosse no 114.380, 114 bola, 113.800, a gente operaria só comprado. Vamos ver o que aconteceu aqui no dia seguinte. Eu vou usar aqui, pessoal, o índice cheio para a gente poder ter uma noção. A gente operaria aqui no dia 31 apenas na compra, porque a abertura do dia 31 foi abaixo da abertura do dia 14. Então, a abertura do dia 14 foi no 114.400 e a do dia 31 foi 111.855. Então, a gente operaria só na compra. A gente vai ver, não se preocupe se você não estiver entendendo, a gente vai fazer alguns exemplos aqui na prática. Então, vamos lá. Com base nisso, a gente vai seguir a seguinte estrutura operacional. A gente vai colocar o nosso stop sempre 100 pontos. Vamos partir aqui para o gerenciamento do dia, né? Vamos lá, stop sempre 100 pontos acima do cálculo da região de trava de volatilidade. Onde que a gente vai encontrar esse cálculo de trava de volatilidade, Vitor? Esse cálculo ele é feito pelo próprio indicador e ele é demarcado no gráfico. A gente vai mostrar esse exemplo para vocês. Então, sempre vai ficar o stop 100 pontos acima da nossa trava de volatilidade, né? Então a gente sempre vai usar o stop ali. E o nosso gain, ele vai ser sempre a frequência do índice, que é 500 pontos. A gente sempre vai buscar 500 pontos de gain. Durante as operações, a gente vai seguir também o seguinte padrão. Se o índice andar 300 pontos ao nosso favor, a gente vai mover o stop para o 0 a 0. É bom que você anote essas informações para você poder consultar ali se você for aplicar essa estratégia aqui no day trade, no dia a dia, né? E se o índice andar 400 pontos ao nosso favor, ou seja, se a gente vai ganhando 400 pontos ao nosso favor, você vai subir o seu stop para um stop gain de mais 100 pontos. Então a gente vai colocar aqui um stop gain de mais 100 pontos. Então esse vai ser o gerenciamento das operações durante o dia. Então qual que vai ser as nossas metas diárias, né? Então meta diária, vou colocar aqui MD, meta diária de gain vai ser 500 pontos no dia ou R$ 100, né? Então a gente vai buscar 500 pontos no dia barra R$ 100 aqui de lucro por contrato. Então você opera com 2, R$ 200. Se você opera com 10 mil reais e assim por diante. E o máximo de stop que a gente pode tomar, então nosso máximo de stop diário, ele vai ser de até 1.000 pontos. Então, Vitor, mas esse payoff aí é negativo, mano. A conta fecha. Não é que a gente vai tomar, gente, um stop de 1.000 pontos sempre. Vocês vão ver nos exemplos aqui. Por exemplo, se você entra na primeira operação, toma um stop, na segunda ali você acaba tomando um stop curto, você fica menos 600 pontos, você não vai fazer uma terceira operação porque vai ficar ali no limite de 1.000 pontos, né? Então esse é o stop máximo ali que pode acontecer, né? Mas o nosso limite ali na média fica na casa dos 600 pontos. Então o payoff na meta diário ele é positivo. Então a gente vai seguir esse padrão. Então, feito isso, vamos seguir os exemplos aqui. Vamos ver como é que em setembro foi. Como foi o desempenho nos primeiros dias de setembro. Eu peguei um mês aleatório aqui. Não fiquei escolhendo data. Então, vamos dar uma olhada. Então, aqui, a gente vai olhar a partir de agora dois profits, né? Para facilitar aqui o conteúdo da aula. Antes da gente operar todo dia, às 8 da manhã, 8h30, a gente tem que olhar o macro para a gente saber em qual ponto a gente vai operar o indicador. Então, aqui, para operar o dia 1º de setembro, a gente tem que olhar os dois últimos dias anteriores ao dia 1º de setembro. Então, foi o dia 31 e o dia 30. O que é que a gente aprendeu? Que o macro, quando 2 dias seguidos temos baixa, a gente vai operar só na ponta vendedora. Então, vamos lá agora para o nosso profit, para o gráfico de 5 minutos, ou de 25R. Então, onde que a gente vai aplicar o nosso indicador aqui, né? Então, o nosso indicador ele vai ser aplicado
no gráfico de 25R. Vamos voltar lá para setembro agora. Então, aqui em setembro, a gente vai pegar aqui e vai buscar aqui o início do dia no 25R. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o primeiro aqui, a próxima aqui. Para fazer a instalação do indicador é muito simples. Esse indicador é exclusivo para quem é mentorado. Então, quem é mentorado vai baixar o indicador, fazer as instalações dele, padrão. Ele já vem configurado, então vocês não precisam mexer em nada. É só adicionar o indicador e colocar a regra de coloração. Então, essas linhas que vocês estão vendo aqui no gráfico, eu costumo usar elas um pouco mais, com espessura um pouco maior. Então, você clica aqui 2 vezes em cima dela, e aí você coloca espessura 3 aqui, na linha 1, e espessura 3 na linha 2. Dá um OK. Aí agora aqui você vai ver aqui as linhas demarcadas. O que é que são essas linhas aqui, pessoal? Essas linhas aqui são as travas de volatilidade do índice. É onde as instituições financeiras estão marcando aqui regiões de defesa de trava de volatilidade. É um cálculo específico para isso. Então, esse cálculo aqui é feito e a gente vai usar ele como referência para os nossos stops. Então, o índice aqui ele vai estar trabalhando em cima de paridade de venda ou paridade de compra, segundo a tendência do macro, né? Então, a gente vai buscar o quê? Quando houver convergência para a nossa tendência, que é a ponta que a gente vai operar, a gente vai operar seguindo a tendência e sempre colocando o nosso stop 100 pontos acima das travas de volatilidade aqui, que são demarcadas no indicador. Então, o que é que a gente vai... Vamos fazer o um exemplo aqui. Se a gente tivesse começado com R$ 1.000 na conta, dia 1º de setembro. A gente operaria só na ponta vendedora. Então, abriu aqui na paridade já de venda. Quando ele abre já na paridade de venda, lembrando, a gente operar vendido esse dia aqui. Quando ele já abre na paridade de venda, a gente não recomenda que vocês façam a operação na abertura desse indicador aqui. Então é melhor esperar ele trocar a paridade e aí você entra na segunda oportunidade que ele der. Nunca entrem na primeira, porque estatisticamente esse cálculo aqui de paridade, a primeira operação, que é a da abertura, ela não roda bem. Então a gente vai esperar primeiro o mercado definir a tendência dele, para depois a gente entrar. Então a gente não entraria vendido aqui. Então o que é que a gente vai aguardar aqui? A gente vai aguardar aqui o mercado trabalhar. Vocês vão perceber aqui que no decorrer do dia vai estar sendo pintada a coloração aqui no indicador. Então o que é que o indicador vai informar para a gente aqui? São alguns gatilhos aqui que ele vai informar. Coloração vermelha significa que o mercado está em paridade para venda, ou seja, o mercado está trabalhando em zona vendedora. Então, o nosso gatilho de entrada não é nos candles vermelhos, não é nos boxes vermelhos. A gente vai usar sempre no 25R, 25 Renko, mas a gente não entra nos boxes vermelhos. Box vermelho só significa que está em paridade de venda. Então, box verde também a mesma coisa. Aquele vai significar para a gente que está trabalhando na paridade de compra, ou seja, agora existe força no movimento de compra. Então a gente vai estar utilizando só para filtrar. Coloração vermelha e verde é apenas para filtrar a paridade. O que vai dar o gatilho para a gente entrar vai ser o box azul. O box azul ele é o responsável por dar o gatilho para a nossa entrada. A gente vai entrar sempre no fechamento do box azul. Fechou o box azul, você dispara a ordem a mercado para entrar na compra com 400 pontos de stop e 500 pontos de take. Então, nesse caso aqui, como a gente estava só trabalhando vendido, como eu falei para vocês, ele já abriu na paridade de venda. Então, a gente não poderia vender aqui porque não existe box azul. E a gente só pode entrar no gatilho do box azul. Ele que é o gatilho de execução da gente. Então, agora que virou paridade para compra, que está verde, a gente vai esperar um box azul para a gente entrar vendido. Então, aqui foi aqui nesse caso. Esse box azul, ele fechou aqui no 111, 120, e aqui ele está trocando a paridade. Toda vez que está numa paridade, por exemplo, de compra, e surge um box azul, e ele fecha azul, significa que vai trocar a paridade. Agora a paridade é de venda, então vai entrar no mercado vendedor. Então aqui agora, por exemplo, estava na paridade de venda, veio o box azul, entrou em paridade de compra, o mercado subiu. Agora ele está corrigindo, vai virar na venda. A gente entrar vendido aqui no 111, 120. Nosso stop ia ficar
100 pontos acima da paridade aqui da trava de volatilidade. Então a trava de volatilidade ela estava no 111.440. A gente ia colocar o nosso stop aqui no 111.540. Seria um stop aqui, vamos pegar aqui, um stop aqui de 400 pontos, né? A média aqui 420 pontos. E o nosso take é de 500 pontos. Se andar 300 pontos para baixo, a gente encerra a operação. Então, nesse caso aqui, ele fez um box para baixo, agora ele voltou a subir, fechou um box azul. Vitor, o que é que eu faço aqui nessa situação? Eu deixo o meu stop aqui em cima e espero o mercado andar, ou eu zero aqui no box azul? Você vai ter que zerar no box azul. Por isso que eu falei que o payoff aqui, o stop máximo ali por operação é 400, 420 pontos. Mas a média que dá é abaixo disso. A média do nosso stop no Nexus Trend é de 325, 350 pontos. Então, o payoff por dentro da operação também é positivo. Nesse caso aqui, a gente teria tomado um stop aqui, ó, no fechamento desse box, de 240 pontos. O que daria aproximadamente aqui R$ 50. A gente teria perdido. Vamos abrir aqui a gente teria perdido aqui R$ 50 nessa operação. Então a gente entrou aqui, fechou o box azul, você sai imediatamente, porque vai trocar a paridade. E foi o que aconteceu aqui. Ele subiu um pouquinho, voltou, fechou novamente box azul aqui no 120. A gente vai entrar de novo vendido aqui no 111, 120. Vamos ver o que aconteceu? O stop estava lá também no 440. E agora a gente vai descer aqui vendido. Olha que legal aqui, galera. Entrou paridade para venda. A gente vendeu aqui, mercado derreteu. Vamos ver aqui se ele andou 300 pontos. Ó. Andou 300 pontos em 19 minutos. O que é que a gente faz aqui nessa situação? Nosso stop estava aqui em cima. A gente vai baixar esse stop para entrada. Então andou 300 pontos, move o stop para entrada. Deixa o stop no 0 a 0. Então a operação aqui agora, ela já não tem mais risco. Então, ó, você andou 300 pontos a favor, vamos colocar aqui, ó, mais 300 pontos a favor. Você move o seu stop que estava aqui em cima, 100 pontos acima da trava de volatilidade. Você move o seu stop para entrada, risco zero. Então, risco zero nessa operação. Vamos ver o que aconteceu aqui agora. O mercado continuou caindo. Ó. Olha a derretida que deu nessa troca de paridade. Pagou os 500 pontos. Então, a gente ganhou aqui agora. Vamos puxar aqui R$ 100 no bolso. Então, a nossa próxima operação aqui vai ser de venda novamente. Sair da operação, Med, eu entro aqui de novo? Não, agora você só vai entrar quando o mercado trocar a paridade para compra e voltar para venda. Então, você só vai entrar aqui agora, só quando houver troca de paridade. Então, aqui agora, a próxima operação da gente, a gente vai buscar só 250 pontos. Vamos aguardar aqui, ó. Deu aqui paridade de novo no 111.400. Box azul, ativando paridade para baixo. A gente vai buscar 250 pontos aqui para bater a nossa meta. Então aqui ele teria caído 240. Vamos ver aqui, 250 pontos. Então qual que era, ó, caiu 300 pontos aqui, mas o que a gente precisava era 250 pontos. Então a nossa entrada foi aqui no fechamento do box azul. O nosso stop 100 pontos acima da trava de volatilidade. Então, trava de volatilidade estava no 110.750. Então, nosso stop seria lá no 850. Então, a entrada foi aqui. Seria, como eu falei para vocês, stop de 440, 420 pontos. E o nosso take aqui, nesse caso, que é o que faltava para a gente bater a meta, de R$ 100, que a gente bateu aqui, né? Ganhou mais 50. Foi nosso take aqui era de 250 pontos. Mas se tivesse pegado e entrado aqui para buscar 500 pontos, será que teria pago? Vamos dar uma olhada. Olha a derretida que deu, galera. Então o mercado trabalha em cima da frequência. Andou, por isso que é importante você fazer a mentoria junto com a gente. A gente vai te ensinar a calcular a frequência do índice do dólar, que é quanto que ele anda no movimento do day trade ali, da tendência do dia. E aí você vai saber quando sair das operações, quando entrar, vai saber calcular a frequência do índice. Então tá aqui, ó, caiu 500 pontos e o mercado voltou a corrigir para cima. Ó. Isso aqui é a frequência do índice, não tem para onde correr. Depois você aprende a calcular isso, você vai saber colocar melhor os seus stops e os seus gains. Então, ó, corrigiu logo depois que andou a frequência. Então, esse dia aqui teria batido meta.
Então teria ganhado R$ 100. Então de R$ 1.000 a gente foi para 1.100. Agora vamos ver aqui. Agora vamos fazer mais alguns testes aqui. Peguei um mês diferente aqui do mês que a gente fez a introdução da explicação, para a gente poder aplicar agora a estratégia de fato, né? Peguei aqui junho de 2022 e agora vamos fazer aqui um ambiente diferente do que a gente foi aprender ali, a aplicação da estratégia. Então vamos supor, aqui a partir do dia 6 de junho, vou fazer 3 dias aqui só de exemplo, porque senão a aula vai ficar muito longa, depois vocês podem fazer replay aí. Enfim, aqui dia 6 de junho, a gente teve 2 dias de paridade negativa, então a gente vai operar só na venda. Então vamos lá para o gráfico de junho, no 25R, a gente vai rodar no 25 Renko. Então a gente vai operar só na venda. Então o dia 25 de junho já abriu com paridade para compra. Vamos aguardar trocar a paridade. Ele trocou a paridade aqui para venda. Então 112,320. E daí agora a gente vai entrar vendido aqui no 320. O nosso stop fica 100 pontos acima da trava de volatilidade, então vai ficar lá no 112,750 e o take de 500 pontos. Vamos ver se aconteceu aqui de pagar o take. Ó. Então o mercado veio, caiu 300 pontos, stop vinha para a entrada aqui, ó, quase pegou a gente aqui no stop e caiu 500 pontos. Então ganhamos R$ 100 aqui nesse dia. Então, R$ 100 aqui no acumulado. E o legal aqui de olhar esse padrão de junho é que a gente começou a ganhar dinheiro no mercado que estava lateral aqui, hein, galera? E antes de estar lateral, ele era altista, né? Então, ele estava vindo aqui de uma tendência de alta. Então, ó, tendência de alta, ficou lateral. E a gente, com estratégia seguidora de tendência, conseguiu ganhar aqui, esse dia aqui. Colocou esse gain no bolso. Então, vamos ver o dia seguinte, né? Então, ó, continuou com barra negativa aqui, ó. Doji negativo, a gente entra também na venda. Então, aqui, ó, dia 7 de junho. Perdão, tinha até olhado errado aqui, galera. Vamos lá. Para operar o dia 6, eu tinha até olhado errado aqui, mas enfim, era a venda também, ó. Vamos corrigir, ó. Para operar o dia 6, a gente olhou ali a barra do dia 6, ó. Para operar o dia 6, eu peguei esse dia aqui justamente para ter uma divergência, por isso que eu vim para o gráfico de junho aqui, né? Para operar o dia 6, que foi o dia que a gente acabou de olhar o replay ali, deu uma divergência, né? Então, tinha uma compra aqui e tinha uma venda aqui, ó. Uma barra de venda e uma barra de compra. O que é que eu expliquei na explicação anterior? A gente cancela o dia anterior e a gente vai olhar só a abertura do dia anterior que a gente vai operar. Se o mercado abrir para cima desse dia anterior aqui, a gente vai operar só na venda. Se ele abrir para baixo, a gente vai operar só na compra. Então vamos ver qual que foi a abertura aqui do dia 3/6. Foi no 112. Vamos deixar aqui o mouse de novo. 112,290. Então agora vamos abrir aqui do dia 3, abertura, perdão. Abertura do dia 3/6 de 2022. Agora vamos olhar lá no gráfico onde que foi a abertura do dia 6 de junho. Foi no 112,560. A abertura do dia 13, ou do dia 3, perdão, 112,290. Então, como a abertura do dia, vamos voltar aqui, ó, para vocês poderem visualizar. Como a abertura do dia 3 foi abaixo da abertura do dia 6, e a gente tinha uma divergência nos 2 dias anteriores, o que é que a gente aprendeu? Se abrir para cima, a gente opera vendido quando tiver uma divergência. Se abrir para cima da abertura do dia anterior. Se abrir para baixo da abertura do dia anterior, a gente entra comprado. Então, o dia 6 abriu aonde? Abriu para cima. Então, a gente opera só na venda. Foi esse gatilho de venda aqui que pagou. Agora, vamos olhar o dia 7, né? Então, para operar o dia 7, a gente vai olhar as barras do dia 3 e do dia 6. As duas são barras de negativas, barras de venda. Então, o dia 7 a gente vai operar só vendido. Dia 7 de junho. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Olha essa queda que deu na paridade aqui de venda. Mais de 1.000 pontos. 1.400 pontos aqui. O mercado derreteu bastante. Ó. Então vamos olhar aqui, ó. Paridade só de venda. O que é que a gente aprendeu aqui para a gente operar o dia 7? Ó? A gente aprendeu que quando o mercado abre, se ele já abrir na paridade de venda,
a gente não vai operar vendido. Então a gente não abre vendido aqui, né? A gente tem que esperar trocar a paridade para compra e só depois a gente vende. Então a gente hoje, nesse dia 7 aqui, a gente operaria só vendido e daí a gente agora vai ter que esperar trocar a paridade aqui para compra. Trocou para compra, virou para venda no azul. No 160 aqui, a gente vai entrar vendido. Então a gente vai entrar vendido aqui. Vamos ver o que aconteceu. O mercado pegou a venda aqui, derreteu 500 pontos, pagou a gente em meia hora. Então nosso stop estaria onde aqui? Nosso stop estaria 100 pontos acima da trava de volatilidade. Então é isso aí, galera. É só saber separar isso aqui, ó. A gente vai ter paridade de venda, barras vermelhas são paridade de venda. A gente não vai entrar nessas barras vermelhas. Barra vermelha e barra verde não é gatilho de entrada, não é região de entrada. O que define a nossa entrada nas operações são os boxes azuis. Então, se o dia é paridade de venda, a gente vai vender, mas só quando houver o fechamento de um box azul. Foi o que aconteceu aqui, ó. A gente vai entrar vendido aqui nessa região. Vamos ver aqui o último dia para a gente encerrar a aula, para a aula não ficar longa. Então, para a gente operar aqui agora o dia 8, a gente vai olhar o dia 6 e o dia 7. Ambos os dias fecharam negativos aqui. Então, nesse caso, a gente vai operar vendido novamente no dia seguinte, ó. Então, vamos ver o que aconteceu aqui no dia 8. 8 de junho de 2022. Ele já abriu com paridade de venda, então a gente não entra aqui no leilão, a gente não entra aqui na abertura do mercado. Ah, Vitor, mas abriu aqui, se a gente tivesse vendido aqui, já teria batido meta na primeira. Estatisticamente, gente, a longo prazo não é lucrativo entrar nessa primeira operação. É melhor esperar trocar a paridade e aí a gente entra aqui, ó, na segunda virada de paridade para venda, no 109,920. Vamos ver o que é que teria acontecido aqui, ó. Teria pagado o nosso gain de 500 pontos. Ó. Tá aqui em meia hora, uma hora teria pago e o stop estaria aqui em cima. Então, basicamente é isso. Agora tá ensinado aí como é que funciona no índice. Não vou fazer muitos exemplos aqui para a aula não ficar longa. Mas vamos lá, estatísticas dessa estratégia aqui, gente. A gente tem as estatísticas dessa estratégia aqui. 87% dos meses fechando positivos, com um gain médio de R$ 700 por contrato de lucro, 700, R$ 750 de lucro por contrato. Então, essa é a expectativa matemática de lucro aqui que a gente vai ter nessa estratégia. E a gente vai ter 13% dos meses fechando negativos, com uma taxa média de um mês, fechando negativo entre R$ 300 negativo por contrato, e o outro mês dando loss máximo, que é um loss de R$ 800. Se perder R$ 800 no mês, para de operar. Então a expectativa matemática dessa estratégia aqui é de a cada 12 meses operados, você vai ganhar em média 10 meses de gain e você vai ter 2 meses de loss. Padrão aí, já bem conhecido, que é a média da maioria das estratégias. Você vai ter 2 meses de loss. Então, qual que é a expectativa de lucro anual dessa estratégia? Se a gente tem uma expectativa de lucro de R$ 700 por mês, a gente vai fazer 700 vezes 10, a gente vai ganhar uma média de R$ 7.000 por ano com um contrato só operando. Né? Se você opera com 2, você vai ganhar 14 mil, se você opera com 10, você vai ganhar 70 mil e assim por diante. Só que a gente precisa tirar os 2 meses que dá loss, né? Então tem um mês ali que em média por ano dá R$ 800 de loss e um outro mês que dá R$ 300 de loss. Então a expectativa matemática de lucro por contrato operado anual é de R$ 5.900, ou seja, a gente tem uma média aí, se a gente dividir por 12, de R$ 491 por mês. Então, se você opera com um contrato, essa estratégia, você vai ganhar R$ 491. Se você opera com dois, você vai ganhar R$ 983. Se você opera com 5, você vai ganhar R$ 2.400. Se você opera com 10, você vai ganhar R$ 4.900. Então, essas são as estatísticas aí. Espero que vocês tenham entendido. Vai fazer a parte 2 dessa aula, que é no dólar. A estatística do dólar é melhor do que a do índice no Nexus Trend, porém o stop do dólar é um pouco maior.
Então a gente vai fazer uma parte 2. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber os vídeos e as notificações. E por último, que é a pergunta que vocês estão se perguntando, que eu deixei já de pegadinha aqui para o final, porque uma galera já vai ter fechado o vídeo. Vai ser, Vitor, quanto que eu preciso de dinheiro para operar isso aqui? Então, galera, para começar operando isso aqui, você vai precisar de R$ 1.000, R$ 1.000 aí para operar com um contrato. Então, para você operar com R$ 1.000 aqui um contrato, é folgado, tranquilo. Você só vai aumentar para 2 contratos quando você tiver R$ 2.500 na conta. Tem R$ 2.500 na conta, você aumenta para 2 contratos. E aí eu acredito que tem uma tabelinha lá na aula de gerenciamento de portfólio de estratégias. Eu acho que eu fiz um gerenciamento para o Nexus Trend. Se não tiver lá, eu vou editar esse vídeo depois aqui, depois da postagem, e eu adiciono na descrição do vídeo uma tabela em Excel para vocês poderem baixar com gerenciamento de risco até 10 contratos para essa estratégia aqui. Tamo junto e é só o começo.